Bem-vindos ao Bookcast. Hoje a gente começa uma análise bem profunda de uma história cheia de mistério. Isso aí. É baseada no trabalho Niccolò Zeno, The Inventio Fortunatae and the North American Baptistery. Os autores são Patrick B. Shackleton e Stephen M. DiMarzo, Jr. A ideia é investigar as alegações, os enigmas, né, que essas fontes trazem. Exatamente. E hoje o foco é na primeira parte dessa narrativa toda. Certo. Vamos pegar da introdução até o capítulo 10 do material que eles apresentam. É. É uma viagem que começa lá atrás, século XIV, com os irmãos Zeno, que eram navegadores de Veneza. E aí envolve mapas antigos, umas viagens meio enigmáticas. E tem também um livro perdido, né? A Inventio Fortunatae. Supostamente descrevia o Ártico, muita coisa. Muita coisa mesmo. E já para começar, a história parte de mais ou menos 1380. Isso. Niccolò Zeno, esse nobre veneziano, ele naufraga, vai parar numa ilha chamada Frislanda. Uma ilha que, nem tá nos mapas hoje em dia, né? Exato. E lá ele acaba servindo a um líder local, um guerreiro, o príncipe Zikmi. Aí já começam as perguntas, né? Quem era esse Zikmi? E onde raios ficava a Frislanda? Pois é, e o mistério só, aumenta com o mapa Zeno. Ah, o famoso mapa. Famoso e controverso. Ele só foi publicado bem depois, lá em 1558. Dizem que um descendente achou e publicou. Só que o problema é que esse mapa mostra não só Frislanda, mas outras terras. Icaria, Estotilanda, uma tal de Gurulândia. E tudo meio fora do lugar esperado para a época, né? Exato. Ou completamente desconhecidas pela cartografia oficial. Então, a autenticidade desse mapa, se ele é real, se é preciso, nossa, é um debate enorme até hoje. Imagino. Então, com esse mapa super debatido como pano de fundo, o que acontece depois? Bem, a narrativa continua. O irmão do Niccolò, o Antônio Zeno, também vai para Frislândia. Ah, chega mais gente na história. Sim. E aí, junto com o Zikmi, eles começam a organizar expedições, planejar ataques, explorar. A coisa fica bem movimentada por lá, sabe? Entendi. Aventura pura. E tem um momento chave nessa história toda. É quando o Niccolò Zeno viaja para essa Groenlândia que está no mapa. A Groenlândia do mapa, não a Gronelândia. Exato. Essa é a questão. E lá, ele descreve um mosteiro chamado St. Thomas Zenobius. Um mosteiro? No Ártico? Pois é. E um mosteiro bem peculiar. Segundo a descrição, era aquecido por fontes termais naturais. Uau! No meio do gelo. Sim, e habitado por frades que, olha só, falavam latim. Uma descrição muito detalhada, quase fantasiosa, né? Com certeza. Peraí, você falou Groenlândia, mas não a Groenlândia que a gente conhece hoje pelo mapa. Isso. Parece que nos textos mais antigos, a Groenlândia real tinha outro nome, tipo Ingroneland ou Engroneland. Ah, entendi. Essa Groenlândia do mapa Zeno, segundo a análise do material, talvez seja outra coisa. Uma representação diferente, quem sabe até um código para outra localização. Interessante essa ideia de código. E aqui a coisa fica mais fascinante ainda, porque mapas que vieram depois, feitos por cartógrafos super famosos como o Mercator, o Ortelius, Sei. eles se basearam no mapa Zeno. E nesses mapas posteriores, eles colocam esse mosteiro ou estruturas parecidas numa latitude bem específica. Qual? Por volta de 72, 73 graus norte. Pensa bem, por que essa precisão toda para um lugar tão estranho, talvez até inventado? É verdade. 72 graus norte. E aí? Tem mais coisa? Tem. E aí entra um detalhe técnico que as fontes exploram bastante no capítulo 10. É um cálculo astronômico. Astronomia agora. É, sobre a elevação zenital do Sol no solstício de verão. Basicamente, é o quão alto o Sol chega no céu ao meio-dia, no dia mais longo do ano. Certo. O cálculo que o material apresenta mostra que, numa latitude bem mais ao sul mesmo, perto de 41,5 graus norte, Bem longe do Ártico, então. longe, e nessa latitude fica, por acaso, a Torre de Newport, lá na América do Norte. E adivinha qual seria a elevação do Sol lá nesse dia? Não me diga que é.
Exatamente. Seria aproximadamente 72 graus. Caramba! O mesmo número, 72 graus norte para a latitude do mosteiro em alguns mapas e 72 graus para a elevação do Sol num lugar na América do Norte. Percebe a conexão que as fontes estão sugerindo? O número 72 aparece nos dois contextos. Totalmente. A hipótese central que eles levantam é: será que essa localização do mosteiro a 72 graus norte era, na verdade, uma cifra? Um código. Uma forma de esconder ou registrar a localização de algo importante, mas do outro lado do Atlântico. Usando astronomia? Precisamente, usando um dado astronômico como chave para a latitude de um ponto nas Américas. É uma ideia bem ousada. Muito ousada. Então, resumindo essa primeira parte que a gente viu, temos a saga dos irmãos Zeno no século XIV. Um mapa cheio de problemas, anacronismos, ilhas fantasmas. Frislândia, Grolândia. Um mosteiro super misterioso no Ártico, com aquecimento geotérmico e frades falando latim. Isso. E essa pista numérica intrigante, o número 72, que parece ligar esse Ártico do mapa a um ponto específico na América do Norte. Exato. As fontes nos deixam com várias perguntas no ar, né? Essa história toda do Zeno é real ou foi muito aumentada? E o mapa? É uma fraude completa ou tem alguma chave escondida ali? E o que significa de verdade esse mosteiro de Groenlândia e essa sua latitude de 72 graus? Seria mesmo um código? Essa recorrência do 72 é de fato o ponto mais instigante que essas fontes trazem até aqui. Com certeza. E fica a reflexão que o material propõe. Será que navegadores mais antigos, bem antes do Colombo, poderiam ter usado cifras assim? Códigos geográficos, astronômicos? Para guardar e passar adiante conhecimento sobre terras distantes que não estavam nos mapas oficiais? Exatamente. É algo para a gente continuar explorando, com certeza. Sem dúvida. E para quem se interessa por esses mistérios, por arqueologia, cartografia antiga, Sim. vale muito a pena conhecer o canal Arqueobook. Eles têm conteúdos ótimos sobre isso e estão também no Telegram. Fica a dica. Ótima dica. Assuntos fascinantes como este merecem ser mais explorados. Continuando nossa conversa, nessa segunda parte, vamos analisar outros capítulos do livro. Isso. O foco agora são os capítulos 11 a 16, né, que investigam as ligações, no mínimo curiosas, entre o Zeno, Colombo, Cristóvão Colombo, sim. as terras de Frislândia e Chile, e até um mosteiro na Groenlândia ou Grolândia. Essa variação no nome é interessante também. E tudo isso com possíveis ecos em São Tomás e, quem diria, num batistério lá na América do Norte. Correto. A proposta central que emerge desses capítulos é de uma rede, sabe? Uma rede complexa de conhecimento geográfico codificado. Codificado como? Transmitida através de relatos, de mapas. A chave aqui seria a tal da navegação por aproximação. Navegação por aproximação. Explica melhor. Seria usar marcos conhecidos, tipo Frislândia ou Chile, mesmo que simbólicos ou meio imprecisos, para apontar para destinos reais, usando distâncias e direções específicas, funcionando quase como um código secreto. Entende? Entendi. Uma espécie de mapa cifrado. Bom, o capítulo 11 já começa associando Colombo a Frislândia e Chile, a famosa Thule. Exato. Mas tem uma diferença nas latitudes que ele menciona para Chile, né? Ele fala 73 graus, mas outros, na época, diziam 63. Sim, essa discrepância é um ponto-chave. E aí entra a tal da elevação zenital. Poderia ser essa a explicação? É uma hipótese central nas fontes que a gente está analisando. A elevação zenital do Sol no solstício de verão era, de fato, uma técnica de navegação antiga. Certo. E o valor de 73 graus do Colombo, quando interpretado por essa técnica, ele não apontaria para a Islândia ou Groenlândia, como a gente pensaria. Que seria o óbvio pela latitude convencional. Exatamente. Apontaria para uma latitude geodésica de 40,5 graus norte. O que é, assim, surpreendentemente perto da atual Nova York. Uau! E os 63 graus? Já 63 graus das outras fontes, pela mesma técnica, apontariam para 50,5 graus norte, na Terra Nova. Então, a recorrência desses números. É apresentada como improvável de ser só coincidência, né? Sugere que Till funcionaria como um marcador,
um marcador codificado para locais na América do Norte. Entendi. Então, Teal, via elevação zenital, seria uma pista para a América. E como o capítulo 12 reforça essa ideia usando Zeno e Frislanda? Bom, o capítulo 12 destaca que Zeno teria sido o primeiro a registrar aquela distância de 1.000 milhas italianas, Ah, sim, de Frislanda para Stotland, que identificam como América do Norte. certo. Isso posicionaria Frislanda como um ponto de referência duplo nesse sistema proposto. Duplo como 1.000 milhas ao oeste levariam a Stotilanda e 1.000 milhas ao sul. Indicariam o batistério norte-americano, talvez a Torre de Newport. Exatamente essa a sugestão. E o mapa de Maggiolo de 1516 é considerado crucial aqui, Por quê? porque ele mostra Frixlanda, que é uma variante de Frislanda, numa latitude de 72,15 graus. Outro valor ligado à elevação zenital. Interessante. Sempre esses números aparecendo. E, de forma bem notável, o mapa inclui um símbolo octoade, 8 pilares. 8 pilares, conectando com o batistério octogonal. Exatamente. Uma conexão visual direta com o formato do batistério. Nossa, essa conexão do mapa com o batistério por um símbolo e um número de navegação é bastante sugestiva dentro dessa teoria. Sem dúvida. E o que dizer do capítulo 13? A descrição do mosteiro de São Tomás de Zenóbios na Groenlândia. Aquilo parece quase ficção, não é? Aquecimento subterrâneo, monges falando latim. Olha, a teoria apresentada aqui interpreta essa descrição não como literal, sabe? Mas como uma representação alegórica. Codificada. Alegórica do quê? Do batistério em Narragansett Bay, na América. Ah, a localização cartográfica associada de novo aos 72 graus de elevação zenital reforça essa conexão. Entendi. E a menção de Verrazano, aquela La Petra Viva, a rocha viva, e a gente dona, a dama. Isso também é interpretado de forma simbólica, não apenas como uma homenagem a patrocinadores, talvez, Mas também como uma possível referência à Virgem Maria, ligando a área a temas religiosos, talvez a fundação de uma comunidade ou igreja ali. compreendo a linha de raciocínio. O capítulo 14, então, introduz São Tomás, o dominicano. Como ele se encaixa nessa rede toda? Bom, a presença de São Tomás, que foi uma figura central na teologia, na filosofia medieval, Certo. associado a essa rede de conhecimento, poderia sugerir, segundo a interpretação das fontes, uma camada intelectual ou religiosa por trás disso tudo. Por trás das explorações e dos mapas codificados. Exato. Talvez ligada a ordens religiosas com interesses geográficos ou até missionários. Faz sentido. E depois, os capítulos 15 e 16 trazem as viagens de Mandeville. Ele também fala de Teio como a ilha mais distante, né? Sim, Mandeville reforça essa ideia de Chile como um limite conhecido. E ainda mencionam São Tomás de Cantuária e a Igreja do Templo. Qual é, Eloy? Esses capítulos parecem adicionar mais camadas a essa rede, né? Mandeville reforça Chile como um marcador geográfico importante, mesmo que lendário. Certo. E a associação com São Tomás de Cantuária e lugares como a Igreja do Templo, que historicamente é ligada aos templários, pode sugerir conexões com outras ordens, outras linhagens de conhecimento. Ou até mesmo rotas transatlânticas específicas mantidas em segredo por esses grupos. Então, Chile funcionaria como mais um nó nesse sistema complexo. Exatamente. Um nó de referências geográficas e também simbólicas. Então, para a gente sintetizar, estes capítulos sugerem que os relatos de Zeno, de Colombo, os mapas da época, as lendas sobre Frislanda, Chile, o mosteiro, Sim. talvez não sejam só crônicas de viagem ou simples erros de cartografia. Certo. Poderiam compor um sistema engenhoso de navegação por aproximação e simbolismo geográfico. Essa é a interpretação que as fontes propõem, sim. Fica a pergunta para nossa reflexão, né? Qual pergunta? Seriam esses textos e mapas antigos, de fato, repositórios de conhecimento codificado? Usando nomes geográficos, números específicos como 72 ou 1000? Como chaves. Exato, como chaves para revelar locais precisos ou rotas secretas como essa que levaria ao batistério norte-americano? E qual seria o propósito final disso? De ocultar e transmitir informação dessa maneira tão intricada. Pois é, essa é uma das grandes questões que ficam no ar. Continuando a nossa conversa, nessa parte, vamos analisar outros capítulos do livro.
Vamos explorar as lendas medievais, focando naquela figura enigmática, o Preste João, e a famosa carta dele de 1165. Isso, uma figura fascinante, né? E ver como essa lenda toda se conecta. Exato. Como é que ela se liga a Constantino, a construção de batisterios e até, olha só, ao destino do Nicolozeno naquela Groenlândia misteriosa. Isso tudo está nos capítulos 17 a 21. Uma rede de conexões bem complexa mesmo. Vamos lá. Bom, para começar, o capítulo 17 apresenta o Preste João, esse lendário rei sacerdote cristão lá do Oriente. E já conecta ele a São Tomé Apóstolo. Diz a lenda que o corpo de São Tomé estava na Índia, né? Pois é. E é interessante como essa figura mexeu com a cabeça do pessoal na Europa medieval. Ele era, tipo assim, a esperança de um aliado cristão super poderoso em terras distantes. Faz sentido, considerando os desafios da época. Com certeza. E a ligação com São Tomé dava um toque de antiguidade, de... sabe? Legitimidade apostólica, isso era muito forte. Aí, capítulos 18 e 19, o foco é a carta de 1165. Aquela atribuída a ele. A famosa carta. Ela descreve um reino imenso, super rico. Chega a falar em 72 reis, ou eram 72 províncias. Tem as duas versões, dependendo da tradução. Mas fala desses tributários, né? E promete visitar o sepulcro do Senhor com um exército enorme. E aqui vem uma interpretação. Diferente na fonte que a gente está vendo. Bem diferente. A fonte sugere que esses números 72 reis, 72 províncias não seriam literais. Não. Então o quê? A proposta é que o 72 seria um código. Um código para 72 graus da elevação zenital do solstício de verão. Peraí, elevação zenital, isso é astronomia de navegação, basicamente? Usar o ângulo do Sol para achar a latitude. Exatamente. Uma forma antiga, codificada numa carta, para indicar uma localização específica. Que demais. E para onde essa latitude de 72 graus apontaria, segundo essa leitura? Olha, a fonte defende que aponta para um lugar na América do Norte, especificamente a Baía de Narragansett. Onde fica a Torre de Newport? Isso. Ou seja, o reino de Preste João seria, na verdade, uma alegoria para essa localização do outro lado do Atlântico. Caramba. Mas, como eu disse, é bom notar que há variações nos números em diferentes versões da carta, o que só aumenta o mistério, né? Com certeza. E isso muda tudo sobre a promessa de visitar o sepulcro de Nosso Senhor, que está lá no capítulo 20. Se não é Jerusalém? Pode ser que não, segundo essa interpretação. A ideia é que poderia ser uma referência a esse suposto batistério norte-americano. Comparando com o que Constantino fez. Também ligado a Constantino e a própria Torre de Newport, que também é meio octogonal, né? Isso. O número 8 tem todo um simbolismo de renascença, de nova vida. Que se conecta perfeitamente com o batismo por imersão, que a própria carta de Preste João descreve em detalhes. Perfeito. É essa conexão simbólica que a fonte explora. O renascimento do batismo refletido na arquitetura octogonal, ligando Constantino, Preste João e, de forma surpreendente, a Torre de Newport. Muito bem amarrado. Aí o capítulo 21 volta para o Nicolauzeno. Descreve a passagem dele pelo mosteiro Santo Tomás Zenóbios, em Groenlândia. E a descrição é, nossa. É impressionante, né? Monges falando latim, jardins sendo cultivados, até um sistema de aquecimento subterrâneo para ter água quente. Parece um lugar super avançado. E é aí que entra o que a fonte chama de paradoxo de Groenlândia. Por que paradoxo? Porque essa descrição de um clima quase bom, de tecnologia, de sofisticação, bate de frente com a imagem que a gente tem da Groenlândia tradicional, né? Ártica, gelada. Verdade. E um detalhe técnico que a fonte destaca é o uso de argamassa de cal branca na construção do mosteiro. Argamassa branca? E por que isso é importante? Porque é uma técnica que a gente associa aos nórdicos lá na Escócia Atlântica por volta do século XII. Era vista como uma expressão cultural de identidade nórdica. Entendi. E a fonte diz que tem evidências tanto em mapas antigos, tipo o do Planudes, por volta de 1300, quanto arqueológicas que sugerem o uso dessa mesma argamassa branca. Onde? No batistério norte-americano, na Torre de Newport. Não acredito. Que conexão. Mas aí vem a ironia, né? Pois é. Apesar desse ambiente descrito como quase confortável lá no mosteiro, a história termina dizendo que o Nicolozeno ficou doente,
por causa do frio intenso e morreu logo depois de voltar para a Frislândia. Exatamente. Complica tudo, né? Deixa a gente pensando. É impressionante ver como esses capítulos, pelo menos na leitura dessa fonte, conseguem tecer essa rede toda. Preste João, simbolismo religioso, códigos de navegação tipo elevação zenital Arquitetura de Constantino, técnicas de construção nórdicas. e a saga do Zeno. No meio disso tudo, é muita coisa junta. É uma análise que sugere uma camada bem complexa de conhecimento, talvez geográfico mesmo, talvez só alegórico, escondido nesses textos e mapas medievais que muita gente descarta como fantasia. Fica a pergunta, né? Fica. Até que ponto essas narrativas que a gente costuma ver como um mito, como exagero, não poderiam ter ecos de contatos reais do outro lado do Atlântico e conhecimentos de mapa muito mais avançados do que a gente geralmente pensa? E a função original de estruturas como a Torre de Newport? Continuou o mistério, né? Continua desafiando as explicações mais simples e convidando a gente a questionar as narrativas que já estão estabelecidas. Continuando nossa conversa, vamos adiante e analisar outros capítulos do livro. Sim, vamos lá. Desta vez, a gente vai explorar umas conexões bem intrigantes, eu diria. Entre um explorador do século XVI, relatos de pescadores, mapas enigmáticos e até um possível conhecimento secreto da América do Norte. Exato, focando nos capítulos 22 a 24 do material que a gente está usando como base. Preparem-se então para mergulhar em simbolismos, códigos numéricos e essa busca por um batistério misterioso lá na América do Norte, séculos antes de Colombo. Ok, vamos desempacotar isso. Começando pelo Verrazzano, né? Giovanni Verrazzano. Isso, a Carta Celeri Codex dele de 1524. Um documento-chave. Ele descreve a Baía de Narragansett e aí tem uma anotação curiosa, La Petra Viva. Pois é. E o fascinante aqui, segundo as fontes que a gente leu, é que essa expressão pode ter, assim, uma dupla camada de significado. Dupla camada. Como assim? Bom, por um lado, poderia ser uma referência mais direta, talvez, a uma dama da sociedade, Marie-Catherine Pierre Vive. O Roth, que é um historiador importante da cartografia, sugeriu isso, né? Baseado na forma latina do nome dela. Ah, entendi. Uma pessoa real. Poderia ser, mas no nível simbólico, e aí que a coisa fica interessante, Petra Viva, a rocha viva, é uma imagem muito poderosa, sabe? Um pilar fundamental da igreja cristã. A rocha viva, tipo a fundação da igreja. Exatamente. O Verrazzano menciona a natura Deus saxo, a natureza da rocha, e a família de uma gentidona, a família de uma gentil dama. As fontes interpretam isso como possíveis alusões, sim, à fundação da igreja, ou quem sabe até à Virgem Maria. E como isso se liga ao Santo Sepulcro que você mencionou antes? Então, a conexão proposta no material vai além. Liga essa Petra viva diretamente ao conceito do Santo Sepulcro. Tem uma menção famosa na carta do Preste João, aquela figura lendária, sobre um voto de visitar o sepulcro do Senhor. Certo. Visitar o Santo Sepulcro em Jerusalém, imagino. Aí que está a reviravolta, segundo a tese apresentada nas fontes. A sugestão é que esse voto não se referia a Jerusalém, mas sim a um batistério na América do Norte. O quê? Um batistério na América. Qual? Especificamente a estrutura que hoje a gente conhece como a Torre de Newport. A Torre de Newport? Como um substituto simbólico do Santo Sepulcro. Essa é ousada. É bem ousada. As fontes sugerem que essa torre lá em Newport ecoaria, de alguma forma, os projetos originais do sepulcro. Projetos atribuídos a um arquiteto chamado Zenóbius, séculos antes. É uma ligação forte, né? Símbolo religioso e um local específico na América. Realmente, essa ideia de linguagem codificada em nomes já é intrigante. E parece que não para por aí, né? As fontes também falam de números escondidos. Sim, isso aparece na análise do relato do pescador, que faz parte daquela narrativa maior dos irmãos Zeno. Ah, sim, a história dentro da história. Exato. As fontes datam o início desse relato por volta de 1358, o que coincide com algumas versões das Viagens de Mandeville, outro texto viajado da época. E aí aparece uma numerologia bem curiosa. Que numerologia? Fala dos 14 anos que o Antônio Zeno passou em Frislândia, aquela terra mítica. Foram 4 anos com o irmão, Nicoló, e depois 10 anos sozinho. E isso gera a sequência 4, 10, 14.
24, 10, 14. E o que essa sequência significaria, segundo as fontes? Bom, aqui é onde fica, assim, bem especulativo e interessante. As fontes propõem que essa sequência, através de um método de cálculo que eles detalham, poderia ser desdobrada para 10, 14 e 24. Ok. E depois invertida para 24.14.10. 24, 14 e 10. Parece familiar. Pois é, a interpretação dada é que isso representaria as 24 horas totais de um dia, sendo 14 horas de luz solar e 10 horas de noite. Uau! Quer dizer que codificaram a duração do dia e da noite numa sequência de anos? É a proposta. E o mais impressionante, segundo as fontes, não é só a numerologia em si. É a afirmação de que ela estaria fisicamente embutida na arquitetura do tal baptistério norte-americano. Na Torre de Newport, de novo. Exato. Conectada a alinhamentos solares específicos, como no dia 1º de maio, e até as proporções de uma pedra que acharam lá, chamada Eggstone, a pedra do ovo. Caramba! É um conhecimento bem sofisticado para a época e para o local que estão propondo, né? Sem dúvida. Números ligados ao tempo, codificados em pedra. É uma ideia e tanto. E se a linguagem e os números estavam codificados, o que dizer dos mapas, como essa terra Estotilande, que supostamente seria a América do Norte? Como ela aparecia nos mapas antigos? Bom, o capítulo 24 explora justamente isso. Mapas mais antigos, como o dos irmãos Pisigani, má de 1367, e o do Albertino de Virga, por volta de 1400, mostram ilhas com umas formas peculiares, ou divididas mais ou menos onde a gente esperaria a América do Norte. E tem algum destaque? O mapa da de Virga é citado bastante pelas fontes. Por quê? O que ele tem de especial? Ele mostra uma ilha dividida por um canal, e dentro desse canal está escrita a palavra montones. Montones. Montanhas. Isso, montanhas. E aí as fontes argumentam que isso se conecta direto com a descrição lá na carta do Preste João, sabe? Aquela que falava da Torre de Pedra. A torre entre o Mar Arenoso e as montanhas. E exatamente. A torre, o batistério, estaria situada entre o Mar Arenoso e essas montones do mapa. Então a ideia é que o mapa não era só para mostrar a geografia. É o que as fontes levantam como questão central. E se esses mapas não fossem tentativas de representação geográfica literal, como a gente pensa hoje, e se fossem, na verdade, representações alegóricas? Alegóricas. Usando símbolos. Sim. Usando símbolos como ilhas divididas ou a inscrição montones para apontar de forma velada para o batistério e talvez até para o próprio rito batismal que a carta do Preste João descrevia. A geografia vira um código, entende? Entendi. Um código visual nos mapas. Então, deixa eu ver se peguei a ideia geral. A gente tem a linguagem do Verrazano, que poderia estar apontando para um local sagrado. La Petra. Aí tem essa numerologia que as fontes dizem ligar o tempo à arquitetura desse mesmo local. O 24, 14 e 10 na Torre de Newport. E finalmente, mapas antigos que, em vez de geografia literal, talvez usem alegorias para indicar esse batistério secreto na América do Norte. E tudo isso séculos antes de Colombo. É isso. Exatamente essa linha de argumentação apresentada, considerando todas essas camadas, né? Linguagem que pode ser codificada, numerologia complexa, alegoria cartográfica, tudo isso que as fontes afirmam ser anterior a Colombo. É muita coisa para pensar. Fica uma pergunta no ar, né? O que isso sugere sobre a natureza do conhecimento geográfico no final da Idade Média e sobre a transmissão desse conhecimento? Será que era tudo tão direto quanto a gente imagina? Ou será que tinha mais coisa escondida? Pois é. Quanto mais conhecimento poderia estar ali, escondido à vista de todos, em textos e mapas antigos, só esperando talvez a chave certa para ser decifrado. Fica a reflexão. Continuando o livro, vamos adiante nessa conversa, explorando mais algumas peças desse quebra-cabeça dos irmãos Zeno, né? Agora capítulos 26 a 31. Isso. O foco agora vai para aquelas ilhas bem enigmáticas, tipo Frislanda, Icária. E as pistas que elas podem dar, né, sobre navegação, sobre o que se sabia de geografia naquela época. Exatamente. Vamos dar uma olhada em como elas aparecem nos mapas, sabe? As controvérsias todas sobre o que elas eram de verdade. E as conexões, talvez meio escondidas, com a América do Norte. Muito antes do que a gente geralmente pensa. Pois é. Essa é a parte mais intrigante. Então, Frislanda, ela surge até antes do Zeno, né? Tem o tal Mapa de Paris, de 1490, que associam ao Colombo, mas, afinal,
O que era Frislândia? Islândia. Ou as Ilhas Faroé? Essa é a grande questão. O debate é antigo. Tem muita divergência, né? Sim, críticos como o Lucas, por exemplo, apontaram que os nomes em Zeno não batiam direitinho com mapas anteriores, como a Carta Marina de 1539. Mas, assim, variações de grafia eram super comuns na época, né? Claro. Mas a teoria que as fontes trazem, e que é bem interessante, é que Frislândia talvez funcionasse como um proxy. Um ponto de referência geográfico, só que de propósito deslocado no mapa. Um ponto deslocado? Como assim, um proxy? Me explica melhor isso. Então, a ideia é que Frislândia marcaria, na verdade, duas coisas ao mesmo tempo. Ela estaria a umas 1000 milhas italianas a oeste de Stotland. Que as fontes estão ligando à América do Norte, certo? Exato. E, o ponto-chave, também estaria 1000 milhas ao norte de um lugar bem específico lá na América que chamam de batistério norte-americano. Talvez ligado àquela torre de Newport, em Narragansett Bay. Ah, então a posição no mapa não era literal. Era tipo uma chave, um código. Exatamente. A latitude que aparece em alguns mapas, tipo 59 graus no mapa de Paris, não seria só onde a ilha proxy estava desenhada. Ela indicaria também a rota segura passando ao sul da Groenlândia. E, ao mesmo tempo, essa distância de 1000 milhas ao norte do tal batistério. Isso, e aí entra aquela história do Colombo falando de Chile, ou Thule, a 73 graus. A famosa Thule, sempre aparece. Pois é. E a interpretação aqui é que esses 73 graus talvez não fossem latitude comum. Podia ser um valor de elevação zenital no solstício de verão. Elevação zenital, uau! Pensa assim, uma forma diferente, talvez secreta, de registrar a latitude usando o ângulo do Sol no dia mais longo do ano, sabe? Que complexo! Esse valor de 73 graus, por esse método, bateria com a latitude do tal batistério, ali por volta de 40 graus e meio norte. Uma maneira bem engenhosa de passar informação precisa numa época que, bom, a navegação dependia muito desses segredos. Fascinante mesmo, essa ideia dos códigos astronômicos. E isso se reflete em outras terras que eles mencionam. Drogel, por exemplo. Sim, sim. O mapa Zeno é bem peculiar nisso. É o único que a gente conhece que coloca Drogel claramente ao sul da Baía de Narragansett. O que reforça a ideia, né? Reforça a tese de que esses nomes, Stotlandia, Frislândia, Drogel, que parecem meio míticos, podiam na verdade estar apontando para lugares reais na América do Norte, usando esses proxies e códigos. Stotlandia e Frislândia seriam coisas diferentes no relato, mas as duas servindo de chave para a América. Entende? Piadas de um jeito bem sugestivo. Mas a história continua, né? O Antônio Geno vai mais para oeste e acha outra ilha Icária. Outro mistério. Outro grande mistério. Icária. Algumas teorias mais antigas lá do Forster, do Major, sugeriram que podia ser Carrie, da Evlanda. Pela descrição do povo de lá e pelo som do nome, imagino. Isso. Mas essa ideia tem problemas. O próprio Lucas criticou e a posição do mapa Zeno, que está a oeste da Islândia, não bate com a Irlanda, né? Verdade. Uma pista que parece mais alinhada com o mapa vem lá do Johannes Huish, naquele mapa mundi dele de 508. Ah, o mapa de Huish. O que ele mostra de interessante? Então, o Huish desenha uma ilha ali entre a Islândia e a Groenlândia. E bota uma legenda bem curiosa. Qual? Insula et anno domini 1456 fui tota liter combusta. Quer dizer, esta ilha, em 1456, foi totalmente queimada ou destruída. Queimada. Onde seria isso? A localização bate com a área onde se acreditava que ficavam as Gunnbjörnskerries, umas ilhotas que hoje sumiram do mapa. Totalmente queimada. Combusta. Tem alguma relação com Icaria? A ligação que sugerem é dupla. Primeiro, essa destruição por fogo, combusta, pode fazer a gente pensar no mito de Ícaro, né? Que está ligado ao nome Icaria. E a ideia de destruição pelo calor, talvez vulcânico. Faz sentido. E segundo, e talvez mais importante, isso sugere que o Huish podia ter tido acesso a informações daquele livro perdido, o Inventio Fortunate. Aquele que descreveria viagens nórdicas e tal, e que seria a fonte do Zeno também. Exatamente. Esse livro falaria de ilhas vulcânicas ativas no Atlântico. A ilha combusta do Huish seria uma prova dessa atividade.
e talvez uma pista sobre Icaria, ou sobre o conhecimento que circulava. Nossa, são muitas camadas. Códigos de navegação, livros perdidos, ilhas vulcânicas que somem. O que a gente pode tirar de principal dessa análise, desses capítulos 26 a 31? Olha, acho que o ponto central é essa possibilidade bem real de que esses mapas e relatos medievais como o do Zeno não eram só o que pareciam na superfície. Eles podiam ter camadas de informação geográfica, de navegação, tudo codificado. Apontando para a América do Norte antes de Colombo. É a hipótese forte que emerge. Um conhecimento transmitido em segredo, usando esses locais proxy, distâncias específicas, dados astronômicos como a elevação zenital, era um conhecimento valioso, estratégico, né? Guardado a 7 chaves. Isso realmente dá o que pensar sobre como a gente interpreta esses documentos antigos. E fica uma reflexão para quem nos ouve, né? Qual? Imagina só o impacto. A destruição súbita de um marco de navegação importante, como essa ilha, Combusta, lá no mapa de Ruiz em 1456. Será que isso obrigou a mudar as rotas secretas, ou será que intensificou ainda mais o sigilo sobre esses caminhos no Atlântico Norte? Fica a pergunta no ar, né? Continuando nossa conversa, nessa penúltima parte, vamos aprofundar um pouco mais, né? Mergulhar nesses relatos Zeno e nas conexões, que são bem intrigantes. Isso. A gente vai explorar aquela passagem do Zikmani por Stotland, dar uma olhada nas críticas que essa narrativa recebeu e também naqueles elos, né? Com o Inventio Fortunati, mapas antigos, até catedrais lá na Noruega. Exato. Sempre tentando achar pistas daquele possível batistério na América do Norte. Pois é, o foco aqui é tentar sacar como descrições que parecem, assim, factuais, né, num relato de viagem, podem, na verdade, ter um significado alegórico bem profundo. Uhum. E como a cartografia da época talvez usasse códigos locais proxy, sabe, para registrar um conhecimento meio secreto sobre o Novo Mundo. Entendi. Ligando lugares que, poxa, são muito distantes. Veneza, Groenlândia, Noruega e a Baía de Narragansett. A ideia é que talvez a gente não possa ler tudo só ao pé da letra. Faz sentido. Então vamos começar por aí. Pela exploração de Zishimani em Stotland. Isso está lá no capítulo 32, né? O que exatamente ele conta que viu por lá? Bom, o relato descreve uma terra. Assim, ele fala de uma montanha que solta fumaça, tipo um vulcão talvez, uma fonte de uma matéria de parece piche. Piche. Tipo piche, e habitantes que vivem em cavernas, descritos como tímidos. E também um porto excelente chamado Trim. Trim. Isso. Aí o Zishimani pensa em fundar uma cidade ali, mas, bom, a tripulação não topa, quer voltar, e aí o Antônio Zeno lidera o pessoal de volta para a Frislândia. E como que esses detalhes, a montanha, a fonte, as cavernas, o nome Trim, como isso é interpretado de um jeito não literal? Ponte, talvez sejam referências a coisas reais do local, mas com significado simbólico por cima. As cavernas poderiam ser uma alusão a um modo de vida, ou talvez a estruturas específicas, quem sabe. O nome Trim, bom, é visto como uma possível referência à Trindade. Ah, claro. E tem a menção a 8 dias, uma estadia ou jornada, algo assim, que conectam ao conceito do octoade, o 8º dia, que no cristianismo primitivo tem uma ligação simbólica forte com o batismo. O dia do batismo. Exato. Juntando tudo isso, montanha, fonte, cavernas, Trim, 8 dias, a interpretação é que estaria apontando para o batistério norte-americano, a tal da Newport Tower. Entendi, mas imagino que essa leitura mais simbólica, ela não seja um consenso, né? O capítulo 34 até fala do ceticismo. Menciona o F.W. Lucas, por exemplo, duvidando daquela história do mapa antigo, deteriorado pelo tempo, que o Nicolò Zeno teria usado. Sim, com certeza. O ceticismo existe e é super importante levar em conta. O Lucas questionou bastante a veracidade do relato Zeno. Por outro lado, né, existem outras evidências que alguns pesquisadores usam para defender que existia, assim, algum conhecimento prévio. Tipo? Tem as pesquisas do Christie, por exemplo. E uma coisa bem importante, uma carta de 1539 do Girolamo Fracastoro para o Ramúzio. Ah, essa carta é famosa. E ela menciona um relato do Nicolò Zeno sobre explorações e um mapa. Então, alguma coisa circulava. A crítica que se faz ao Lucas nesse contexto é que ele talvez não tenha considerado
considerado a fundo essa possibilidade do uso de locais proxy. Quer dizer, usar Frislândia ou Stotland no mapa para marcar indiretamente terras mais a oeste. Isso, exatamente. E também a natureza alegórica de outros textos que circulavam muito na época e influenciavam a visão de mundo, como a Carta do Preste João ou as Viagens de Mandeville. Para essa linha de análise, esses textos são chave para decifrar a narrativa Zeno, sabe? Entendi. E aí que entra o Inventio Fortunate, aquele texto perdido sobre explorações no Ártico, que o capítulo 35 menciona. Como ele se encaixa nisso tudo? Já tinha mapa mostrando alguma coisa lá na Baía de Narragansett? Pois é, o Inventio parece ser uma peça, assim, fundamental, apesar de perdido. E é interessante você perguntar dos mapas, porque já no Globo do Mercator de 1541 aparecem uns ícones que lembram torres, justamente perto da Baía de Narragansett. Já em 1541. Sim, mas tem algo ainda mais antigo e intrigante. O Mapa de de 1486. Ele coloca uma ilha chamada Margarester numa latitude que não bate, 72 graus norte. 72 graus, nossa, isso é muito ao norte, lá no Ártico mesmo. Como que explicam isso? Então, a interpretação que propõem aqui é que 72 não seria a latitude geográfica real da ilha, seria um código, um número. Um código numérico. Isso. Esse número, 72, corresponderia a um cálculo astronômico específico, a elevação zenital do Sol no solstício de verão, só que calculado para a latitude da Newport Tower. Puxa vida, então seria uma forma de embutir a coordenada do batistério ali no mapa de forma secreta. Essa é a hipótese, uma forma codificada e textos ligados ao Claudius Clavus, lá por 1427, que parecem ter se baseado no Inventio, também falam de viagens entre a Ásia e a Noruega, reforçando essa ideia de um conhecimento geográfico meio interligado e talvez codificado. Que complexo. E essa rede de conexões vai parar até na Noruega, é isso? Como o capítulo 36 explora, tem a ver com o culto a Santo Olavo e a Catedral de Nidaros. Exatamente. O Inventio, através do Clavus, parece ter essas conexões com Santo Olavo. Aquele nome Soldulfos, que aparece em mapas antigos, interpretam como uma referência ao santuário de Santo Olavo em Nidaros, que hoje é Trondheim. Certo. E tem pesquisas mais recentes, muito interessantes, de um arqueólogo chamado Øystein Ekroll, sobre a Catedral de Nidaros. Ele descobriu que o famoso octógono da catedral, que foi terminado lá por 1210, 1215, foi inspirado na rotunda do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Ah, que interessante. E a ligação com a Newport Tower, onde entra? Bom, aqui vem a parte mais, digamos, especulativa, mais que chama atenção. O Ekroll levanta a possibilidade, veja bem, é uma possibilidade de existir uma fundação octogonal ainda mais antiga embaixo do octógono atual de Nidaros. Uma estrutura mais antiga? Uma possível fundação. E as dimensões estimadas dessa estrutura mais antiga, algo em torno de 9 metros de diâmetro, são, olha só, bem próximas das dimensões da Newport Tower, que tem uns 7 metros de diâmetro. 9 metros contra 7. É uma proximidade que faz pensar, né? Exato. É uma correspondência dimensional que, no mínimo, intriga. Uau, caramba. Então a gente tem a viagem dos Irminilida de forma simbólica, mapas com possíveis códigos numéricos baseados em astronomia, um texto perdido super influente e agora essa possível ligação arquitetônica entre uma catedral na Noruega e a torre lá na América. É uma teia muito complexa. É uma teia complexa, assim, junta narrativa, cartografia, textos que sumiram, arquitetura, e fica de reflexão, né, se essas conexões todas, se elas forem confirmadas, bem compreendidas, será que isso poderia mudar nossa visão não só sobre até onde foram as viagens pré-colombianas, mas sobre como o conhecimento geográfico, religioso, talvez até técnico, era passado adiante, e talvez escondido na Idade Média, no começo da Renascença? É uma pergunta e tanto. Fica no ar. Será que a própria arquitetura sagrada, tipo Nidaros ou a Newport Tower, poderia ter funcionado como uma espécie de marcador? Um código geodésico atravessando o Atlântico. É algo para se pensar. Nessa parte final, vamos falar sobre como os fios se conectam
nos capítulos finais dessa investigação sobre Niccolò Zeno e a Inventio Fortunati. Isso. Vamos explorar as ligações assim, bem intrigantes entre esse documento perdido, né? Figuras históricas-chave e até as linhas que dividiram o mundo. Exatamente. A gente vai investigar como as fontes sugerem que a Inventio Fortunata pode ter moldado o conhecimento geográfico muito antes do que se costuma pensar, tocando em tratados famosos e até na identidade de personagens meio misteriosos, sabe? Ok. Vamos começar a desembrulhar isso então. As fontes sugerem mesmo uma ligação entre a Inventio e a famosa linha de demarcação do Tratado de Tordesilhas. Isso parece ousado. É uma conexão surpreendente que a análise do material aponta. O foco está numa carta de 1495 de um tal Jaime Ferreira. Jaime Ferrer. Isso. Ele descreve aquela linha, 370 léguas a oeste de Cabo Verde. E o interessante é que, segundo as fontes, essa linha bateria com um paralelo ocidental. Um paralelo ocidental. O que seria isso exatamente? É um meridiano específico, assim a 90 graus oeste de Alexandria, que era uma referência geográfica antiga. E essa localização cairia ali, entre a Terra Nova e a Nova Escócia. Entendi. A hipótese levantada, então, é que a Inventio já continha essa informação, sabe? Bem antes do tratado. Nossa, fascinante pensar nessa possibilidade. E como entra na história o Claudius Clavus, com aqueles mapas dele de 1427? Ele teria tido acesso a essa Inventio? Olha, as fontes indicam que sim, que ele pode ter usado dados dela. É bem curioso. Como assim? O Clavus colocou Nidrocia, que hoje é Trondheim, lá na Noruega, a 66 graus de latitude. Na época, essa era a latitude do Círculo Ártico. Certo. O que implicaria uma inclinação do eixo da Terra de 24 graus. E esse número 24, as fontes associam a um local específico na América do Norte, o tal Batistério. Batistério. Um local físico. Sim, que as fontes depois identificam como a Torre de Newport. E tem mais. No mapa, ele desenhou umas torres na latitude 72 graus. 72 graus? Esse número 72 é interpretado pelas fontes como um código numérico, tipo um valor ligado à elevação zenital. Elevação zenital. E isso tem a ver com navegação. Exato, é um ângulo importante para navegação baseado nas estrelas. E, de novo, apontando para esse batistério. Então, peraí. Esses detalhes nos mapas poderiam ser pistas escondidas, tipo códigos geográficos. Essa é a ideia que as fontes exploram. E quem teria, então, compilado essa Inventio originalmente? O material foca num certo John Eastwood, Isso, John Mastwood, um astrônomo que deu aulas em Oxford. O que chama a atenção é que as fontes apontam para umas lacunas nos trabalhos publicados dele. Lacunas? Justamente nos anos 1360, que seria o período em que a pesquisa para Inventio teria acontecido. Ah, interessante. E o conhecimento dele em astronomia era fundamental, para navegação e mapeamento da época. As fontes conectam ele àquela figura do pescador do relato do Zeno. O pescador, aquele que naufragou. Esse mesmo, que depois algumas fontes identificaram como Juan Esteves e sugerem que foi ele, o Westwood, disfarçado de pescador, quem apresentou a Inventio ao rei da Noruega em 1364. Quer dizer que o tal pescador poderia ser um astrônomo inglês disfarçado. Que história, é uma reviravolta de tanto? Pois é. E sobre aqueles círculos meio enigmáticos em mapas antigos? Como eles se encaixam nisso tudo? Bom, essa é outra conexão que as fontes trazem. Elas citam Isidoro de Sevilha, lá do século VII. Ele associava círculos à ideia de fundar novas cidades ou terras, sabe? A relação entre urbis, cidade, e orbis, mundo ou círculo. Certo. Daí cartógrafos como um tal Maximus Planudes, lá por 1300, já usavam círculos no meio do Atlântico, tipo a famosa ilha Brasília, para representar essas novas terras. A ilha Brasília. A interpretação que as fontes dão é que esses círculos poderiam ser, na verdade, representações da América do Norte. Caramba, é muita coisa se conectando. Existe mais alguma pista visual mencionada nas fontes para amarrar essas ideias? Mencionam rapidamente uma inscrição na sacristia da Capela Rosslyn. Rosslyn.
Lá na Escócia. Essa mesma. Uma inscrição que dataria assim de 1362. Ela tem um diagrama com uma estrela de 5 pontas. Uma estrela. E a interpretação apresentada é que essa estrela seria um símbolo para aquele valor de 72 graus, a tal elevação zenital que a gente falou. Ah, o código de novo. Isso. Funcionando quase como um mapa estelar codificado, uma guia de navegação para o tal batistério norte-americano, Que seria a Torre de Newport. que as fontes identificam como sendo a Torre de Newport em Rhode Island. Exatamente. Então, juntando todas essas peças que as fontes apresentam, qual seria a grande conclusão sobre a Inventil Fortunati? O que ela realmente era, segundo essa visão? Olha, a ideia central defendida no material é que a Inventil Fortunati, talvez obra do John Stewart, era um compêndio, assim, um repositório de conhecimento geográfico bem detalhado sobre a América do Norte. Detalhado e pré-colombiano. Exato, anterior a Colombo. E que esse conhecimento não se perdeu totalmente, mas foi transmitido de forma velada, sabe? Que assim velada. Através de mapas, como os do Clavos, que a gente mencionou, e textos, como a Carta do Preste João ou as Viagens de Mandeville. Ah, usando esses textos mais fantasiosos. É o que sugerem. Teriam usado nomes de lugares substitutos, tipo Frislândia ou Groenlândia, e códigos numéricos, como a elevação zenital de 72 graus. Para se referir secretamente a esse local específico na América. Exatamente, para se referir secretamente à Torre de Newport. Uau! Uma trama complexa, né? Tecida em documentos e mapas antigos, realmente nos deixa pensando quanto conhecimento geográfico ainda pode estar por aí codificado, escondido à vista de todos. Uhum. Apenas esperando talvez a chave certa para ser decifrado.